sou o Douglas Saretti, diretor técnico do Al Nassr, em Dubai. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre futebol de base, mais especificamente sobre captação de atletas e periodização. Tá? Nós temos aqui um organograma daquilo que vai ser abordado hoje. Bom, primeiramente em captação de atletas, a gente vai falar sobre scouting, métodos e estágios de seleção, tá? E vamos falar mais detalhadamente sobre cada um desses. Em termos de periodização, a gente vai falar inicialmente sobre o modelo de jogo e com mais ênfase nos conteúdos técnicos, táticos e físicos e na elaboração e conceitos do macrociclo, meso e micro, processo pedagógico, unidade didática e modelos de planilha. Abordando primeiramente o tema Scouting, o que a gente pode iniciar em termos de definição é o seguinte: o processo de Scouting ele sempre começa de dentro para fora, ou seja, precisa-se haver a necessidade na busca de talento, na busca do atleta, tá? Então, primeiramente, o primeiro passo, na verdade, é você mapear o teu departamento, mapear as suas equipes e ver aonde você tem uma carência por posição ou alguma característica que você não tem, mas que é extremamente importante dentro de um modelo de jogo, dentro de uma filosofia de trabalho, tá? Iniciando com os métodos, os dois métodos mais utilizados na seleção de talentos são observação e estatística, tá? A gente pode colocar como observação os jogos oficiais, jogos amistosos, tá? Oficiais e amistosos e toda atividade recreacional. Ou seja, a gente pode fazer esse tipo de observação nas aulas de educação física nas escolas, bem como em parques e complexos esportivos, tá? Uma outra ferramenta que nos ajuda bastante é a análise estatística. Se o clube possui tal ferramenta ou profissional habilitado para te dar esse subsídio, essa ferramenta ela é extremamente importante porque ela te dá números, ela te dá referenciais muito mais objetivos em termos de performance. Ou seja, hoje faz-se uso de planilhas ou de softwares para te dar determinadas informações a respeito de determinado jogador. Então você acompanha o jogador durante um determinado número de jogos e aí você tem toda a performance dele detalhada que te dá mais subsídio para você fazer essa captação com muito mais precisão. Em termos de estágio, bom, como eu coloquei no começo, a gente precisa ter essa necessidade e isso precisa você precisa ser forçado a ir buscar um atleta, né? Forçado entre aspas. No estágio isso começa o oposto, de fora para dentro. Quando você vai observar o atleta, o primeiro estágio é observar ele no seu habitat natural. Ou seja, ele já está adaptado com aquela equipe, com aquele grupo de amigos, com aquele ambiente. E aí você faz a primeira análise lá, desse atleta nesse ambiente. E aí você traz ele para o teu grupo, onde a competitividade, em 90% dos casos, é muito maior do que quando você fez a primeira análise. E aí dentro do grupo ocorre o segundo estágio, o segundo passo de avaliação desse mesmo atleta. O terceiro passo é dentro do grupo o monitoramento constante, não só desse atleta que você captou, mas do grupo todo, tá? Através da análise de jogos e fazendo uso da análise estatística, como a gente faz também no método de seleção. Primeiramente, abordando periodização, vale lembrar que na periodização moderna ou no futebol moderno, a gente leva em consideração o modelo de jogo. Tá? E o que é o modelo de jogo? O modelo de jogo nada mais é do que o comportamento tático da tua equipe nos 4 momentos do jogo. Tá? Os momentos de organização e de transição, ofensiva e defensiva. Para que desenvolver um modelo de jogo? Basicamente para criar uma identidade do clube, ou seja, criar uma padronização onde as pessoas, o staff, bem como os torcedores, consigam identificar aquele estilo de jogo. Ou seja, quando eu vou assistir a minha equipe
a equipe que eu torço, eu sei exatamente como que ela vai jogar. Se eu não sei tecnicamente, mas empiricamente eu já tenho um modelo que eu consigo identificar com uma certa facilidade, tá? Definir um modelo de jogo, um modelo de periodização, onde esse modelo lhe permite uma padronização não somente na parte física e fisiológica, mas também numa esfera maior no que diz respeito à demanda do jogo em si. Vamos explicar melhor. No desenvolvimento do jogador a longo prazo, nós temos, principalmente no futebol de base, nós temos alguns itens, os tópicos que a gente precisa levar em consideração. Tópicos muito importantes como o desenvolvimento motor, os fundamentos técnicos, a cognição, desenvolvimento cognitivo, extremamente importante na tomada de decisão dos jogadores, e a parte física e fisiológica, relacionada diretamente à parte maturacional dentro do departamento de futebol de base, tá? Bom, esses conteúdos, eles precisam estar linkados com base no modelo de jogo. Uma vez definido o meu modelo de jogo, eu vou definir especificamente os conteúdos a serem trabalhados, ok? Em termos de modelo de jogo, falando especificamente sobre criação e desenvolvimento desse modelo, vamos exemplificar. Bom, utilizando, atacando, defendendo e em posse de bola, a gente pode criar o comportamento daquela equipe que eu idealizo, ok? Em termos de ataque, bom, a gente pode citar ataque com alta intensidade. Para isso a gente precisa ter o mínimo de toques possíveis na bola, superioridade numérica do lado que eu estou atacando e apoio das linhas médias, ok? Esse apoio é extremamente importante no momento de transição. Caso eu perca a bola, eu tenho todos os meus jogadores compactados, a minha equipe compactada, e vai ser mais fácil para eu recuperar a bola. Em termos defensivos, primeiramente, perdi a bola, ataque ou pressão no portador da bola, seja ela no meu campo de ataque, ou seja, quem vai fazer isso, quem vai ter essa primeira função é o meu atacante ou o meu meio campo, tá? Como segundo tópico a ser trabalhado e desenvolvido dentro do modelo de jogo, eu posso colocar 8 jogadores atrás da linha da bola, sempre quando eu perder a bola. A ocupação do espaço, também chamado do fechamento e ocupação das linhas de passe, não permitindo opções ao adversário. Comunicação entre os meus jogadores. Comunicação pode ser verbal ou não verbal. E por último, utilizando o meu goleiro como último defensor. O maior exemplo e mais simples que a gente pode dar é o Neuer da Alemanha. Em termos de posse de bola, o que a gente pode citar é equilíbrio na ocupação do espaço, a retirada da bola da zona de pressão, ou seja, onde é a minha zona de pressão? Aonde eu tenho a bola é aonde há a maior pressão. Se eu tenho a bola, o adversário me pressiona. Eu tenho que tirar essa bola de lá o mais rápido possível. Para isso, eu preciso ter superioridade numérica no lado da bola. Eu preciso ser objetivo e paciente ao mesmo tempo. Eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas variáveis que são antagônicas, ok? E a criação do espaço, tá? Com o modelo de jogo definido, precisamos organizar tudo isso dentro da temporada. E como eu vou desenvolver isso durante todo o meu ano, tá? Para isso eu preciso de uma certa padronização. Agora a gente vai falar como padronizar tudo isso em todas as equipes do departamento de futebol de base. Ainda falando de periodização, inicialmente vamos abordar a padronização do departamento. Como a gente vai organizar todos aqueles conteúdos e os princípios de jogo, bem como a definição do modelo de jogo dentro de todas as equipes que compõem o departamento de futebol, tá? Eu coloquei aqui um modelo que eu utilizei aqui no Emirados, tá? Eu dividi todo o departamento, todas as equipes em blocos ou em ciclos,
como vocês preferirem. Então eu defini como ciclo 2, tá? O penúltimo estágio de aprendizado, o sub-16, sub-15, sub-14. Consequentemente, no ciclo 1, 13, 12 e 11, o ciclo de iniciação, sub-9, sub-10, e o ciclo de pré-iniciação, sub-8, 7 e 6. Esse foi o jeito que eu encontrei de padronizar o departamento, de modo a atender todas as necessidades, sejam elas técnicas, táticas, físicas e mentais ou cognitivas, tá? Então, cada ciclo, e não cada equipe, cada ciclo tem algumas particularidades que a gente vai trabalhar de modo a conectar os ciclos. Ou seja, eu tenho vários steps de aprendizado, onde eu vou trabalhar, só para exemplificar, de 1 a 4 aqui, de 5 a 8 aqui, de 9 a 12 aqui, de 13 a 15. Esses são os passos, os degraus que eu vou estar trabalhando dentro do meu departamento de futebol, tá? Então eu tenho alguns conteúdos e alguns objetivos que eu tenho que atingir no ciclo de pré-iniciação, no ciclo de iniciação, ciclo 1 e ciclo 2, para que esses jogadores cheguem ao sub-17, que aqui, por exemplo, já pertence ao departamento de futebol profissional, aptos a serem inseridos ao departamento de futebol profissional com uma grande ideia sobre, primeiramente, o modelo de jogo e com um acervo motor capaz de suprir as expectativas do treinador da seleção do time principal, ok? Bom, definindo o macrociclo, a gente tem alguns pontos a considerar e outros pontos a definir, tá? Basicamente, nós precisamos considerar o número de jogos no ano, no mês e na semana, e o período, quando começa e quando termina. O início é extremamente importante, por quê? Porque a gente vai definir a nossa pré-temporada, ou seja, nós temos que ter um período hábil entre o fim da última temporada até esse início. Então isso se faz de suma importância, ok? Alguns pontos a serem definidos: processo pedagógico, unidade didática e os modelos, especificamente como criar modelos que sejam simples de entender e de aplicar. Porque, subsequentemente, a gente tem o macro, de uma forma geral, e aí a gente vem para meso e vem para microciclo até chegar à sessão de treino. Tá? Vamos detalhar agora como definir o processo pedagógico, unidade didática e criar os modelos para isso, ok? Detalhando agora o processo pedagógico, bom, vai ficar bem simples da gente entender de acordo com o quadro que eu montei aqui para vocês. Bom, aqui eu tenho as equipes, tá? Então eu tenho no ciclo 1, sub-13, 12 e 11. É só um exemplo, senão ia ficar muito grande se eu colocar 16, 17, o ciclo 2, por exemplo. Tá? Então eu tenho o ciclo 1, o ciclo de iniciação e o de pré-iniciação. Na segunda coluna, indo da esquerda para a direita, eu tenho o objetivo, a metodologia e como eu vou desenvolver o conteúdo. Tá? Então, por exemplo, no sub-13, eu tenho 3 objetivos: desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento fisiológico. Tá? Em termos de desenvolvimento motor, bom, que método que eu vou utilizar? Psicomotricidade, coordenação e jogos técnicos. Como vai ser o desenvolvimento desse conteúdo? Basicamente, mini-jogos, tá, que desenvolvam a lateralidade, educativos de corrida, como skipping, Anfersen e Hopserlauf. Os educativos de corrida, especificamente, passo a passo, a gente
pode integrá-los ao treino analítico e ao campo reduzido, tá? Voltando aqui no desenvolvimento cognitivo, basicamente eu vou fazer uso dos jogos estratégicos, jogos conceituais e jogos situacionais, tá? Os jogos estratégicos, basicamente, onde eu vou colocar bastante regra para desenvolver a parte mental do meu atleta. Os jogos conceituais, que basicamente está ligado ao meu conceito de modelo de jogo. E os jogos situacionais, que são situações que ocorrem durante o jogo. Situações de 1 contra 1, de superioridade numérica, de ataque contra defesa e assim por diante. Como que eu vou desenvolver isso? Através de mini-jogos que levam em consideração os 4 momentos do jogo, a manipulação das regras constante, usando a participação dos atletas na composição de tal regra e a superioridade numérica ou não. Em termos de desenvolvimento fisiológico, eu coloquei o trabalho de força, tá? Que é o que a gente tem dado mais ênfase nessa faixa etária ou nesse ciclo, tá? Principalmente para dar uma base para as categorias a seguir. O trabalho de força basicamente vai ser desenvolvido com o exercício de cadeia cinética fechada, tá? E com peso do próprio corpo. Ou seja, a gente vai colocar dentro da periodização, vamos começar com 2 exercícios, por exemplo, agachamento e o afundo, com peso do próprio corpo, e a gente vai progredindo em termos de repetições e inserção de novos exercícios, nunca de carga. Indo para a parte de iniciação e pré-iniciação, basicamente a gente tem ênfase nas habilidades fundamentais individuais, tá? Ou seja, muito 1 contra 1, muito trabalho de agilidade, estafetas e etc. Aqui a gente tem 2 equipes, 9 e 10 anos, tá? Com a equipe de 9 anos, a gente vai dar mais ênfase nessas habilidades que eu acabei de descrever para vocês. E para a equipe de 10 anos, a gente já vai fazer uma transição dessa parte individual para a parte coletiva. A gente já começa a se desenhar em termos de jogar uma equipe com equilíbrio entre eu gosto de ter a bola, mas eu tenho que compartilhar a bola. E na pré-iniciação, o ensino totalmente aberto, com poucas correções ou quase nenhuma, a descoberta guiada através de novos movimentos com ou sem bola. Ok? Bom, tendo definido o processo pedagógico, agora a gente vai definir e detalhar as unidades didáticas, que propriamente é do que a unidade que eu vou trabalhar durante um determinado período dentro do meu macrociclo. Detalhando a unidade didática, a gente vai trabalhar com 3 tópicos, tá? Estruturação de espaço, comunicação na ação e interatividade com a bola. A diferença entre eles é a seguinte: na estruturação do espaço, onde eu tenho uma subdivisão defensivamente e ofensivamente, assim como na comunicação da ação, defensivamente e ofensivamente, necessariamente a minha interação é, primeiro, com a bola, adversário, meus companheiros de equipe e o alvo. Quando eu falo interatividade com a bola, o próprio nome já diz, são exercícios onde eu não tenho como prioridade o confronto, ou seja, nesses exercícios eu aprimoro a minha parte técnica, aprimoro pouquíssimo a minha tomada de decisão, porque eu não tenho oponente, eu não tenho adversário, tá? Então essa é a principal diferença entre os 3 pontos. Indo especificamente na estruturação do espaço, defensivamente, o que a gente pode citar, isso aí vai variar de treinador para treinador ou de clube para clube, mas o que eu tenho utilizado aqui é, defensivamente, a utilização do espaço, tá? Como que eu vou utilizar, como minha equipe vai se comportar durante a fase defensiva em termos de utilização do espaço, compactação e dissipação, menos complexo
é dizer que jogar perto e jogar longe, e equilíbrio na ocupação do espaço. Ofensivamente, criação e ocupação do espaço, ou seja, eu tenho a bola, eu preciso criar espaço, porque vale lembrar o seguinte, que o meu adversário, ele vai estar fazendo uso do espaço, a utilização do espaço ele vai estar utilizando, então eu tenho que criar e ocupar esse espaço, tá? Assim como o jogo em profundidade, eu estou sempre atacando, o meu primeiro passe é sempre buscar o meu passe adiante, o meu passe em profundidade. Indo para a comunicação na ação, defensivamente, meu primeiro ponto é a retenção do ataque, seja atrasando ou parando o jogo, a manutenção da posse de bola, ok? Eu tenho a bola, eu não tenho risco, meu adversário não tem a bola e ele tem menos chance de marcar contra a minha equipe. Ocupação das linhas de passe, ou seja, eu tiro as opções do meu adversário em passar a bola, isso facilita a minha pressão, e a cobertura de determinada posição ou de determinada área. Ofensivamente, desmarcação na comunicação da ação é um ponto importante, tá? Lembrando que a comunicação pode ser verbal e não verbal. Ela é verbal quando eu tenho orientação através da voz dos meus companheiros, e ela é não verbal quando eu consigo identificar a linguagem corporal do meu adversário ou dos meus companheiros e eu consigo reagir mediante a ação de um dos dois. E a superioridade numérica em termos ofensivos, assim como eu já acabei de colocar, verbalmente ou não verbal, tá? Interatividade com a bola, equilíbrio no apoio, principalmente em exercícios onde eu trabalho com pequenos grupos, de 4 contra 4, ou 4 por 4, 2 por 2, 3 por 3, lembrando que o principal objetivo é a interatividade com a bola e não o confronto em si. A leitura das trajetórias, ou seja, eu tenho que aprimorar a minha visão e saber, pelo passe que eu estou recebendo, se essa bola vai vir no meu pé, eu preciso me adiantar ou preciso recuar um pouco. Propriocepção, porque nem sempre essa bola vem no meu pé, ela vai um pouco mais para o lado, vai um pouco mais à frente, e o equilíbrio corporal vai me trabalhar a propriocepção, ou melhor dizendo, o desequilíbrio. E a visão periférica. Eu estou trabalhando, por exemplo, no quadrado, onde eu recebo passe frontal e eu tenho que dar um passe para minhas costas. Então eu tenho que girar e dar esse passe, ou o meu companheiro ele se desmarca ou ele se movimenta e eu tenho que ao mesmo tempo coordenar em receber essa bola, ler a trajetória, receber essa bola, coordenar o meu movimento e passar essa bola com qualidade para o meu companheiro, que ele pode estar fixo ou em movimento. Vamos falar agora sobre como criar alguns modelos, tá? Ou melhor, um modelo sobre macro, meso e microciclo. Bom, continuando, linkando o que a gente já vinha falando até o momento, especificamente agora sobre o macrociclo, lembrando o seguinte, para ficar bem fácil o entendimento, a gente vai definir a nossa unidade didática, ou seja, definindo quantas semanas a gente vai trabalhar nessa unidade didática, e no caso aqui eu utilizei 6 semanas, ok? Então, várias unidades didáticas irão compor o meu macrociclo, ok? Bom, então nós temos aqui, começando com o período, a gente informa o mês, o objetivo para se trabalhar dentro daquele mês. Bom, os meios que a gente vai utilizar, jogos conceituais ou situacionais, semanas, semana 1, semana 2, semana 3, até a sexta semana, a quantidade de treinos por semana, no caso aqui a gente colocou 5 treinos, tá? O conteúdo a ser desenvolvido, aqui por exemplo, 3 exemplos: o uso do espaço, a manutenção da posse de bola e a desmarcação.
o método utilizado, o treinamento global, ou seja, aprender a jogar jogando, e o treinamento em circuito, para desenvolver a parte coordenativa, para que a gente pode introduzir os trabalhos de força, também integrado com o trabalho técnico, e a exigência técnica tática, exigência cognitiva e a preparação física geral, contextualizada em cima do modelo de jogo. Como eu falei inicialmente, isso compõe o meu mesociclo, que compõe a minha unidade didática. Tá? Bom, a gente pode estar estranhando, vocês podem estar estranhando o seguinte: a gente está elaborando uma periodização, mas onde está o controle de carga? Bom, aqui ao invés de a gente numerar semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5 e a sexta semana, a gente pode colocar as cargas que a gente vai diluir dentro dessa unidade didática. O que eu utilizo como critério é que a minha primeira semana da unidade didática é uma semana de muita informação, em termos cognitivos. Então eu doso a primeira semana como 100%. E à medida que isso vai passando, à medida que vai se desenvolvendo essa unidade didática, a assimilação da minha equipe, em termos de conteúdo, vai ficando mais fácil. Então, essa carga ela tende a ser menor, e aí a gente compensa com a parte física ou com a parte técnica. Tá? E aí vai do feeling do preparador físico, junto com o treinador, o assistente, treinador de goleiro, do staff em geral, em diluir e dosar essa carga aqui. Ok? Basicamente a unidade didática é isso. Eu vou dar um exemplo agora de como eu programo, eu planejo a minha semana, tá? Em termos gerais, e a gente vai ver isso assim. Exemplificando agora para vocês o microciclo, vou usar como exemplo o microciclo do ciclo 1, sub 13, sub 12, sub 11, um microciclo padrão para as 3 categorias, tá? Onde o primeiro dia semanal, primeiro dia da semana, como nessa categoria, eu não faço o trabalho só preventivo, eu chamo esse trabalho de introdução ao trabalho de força. Obviamente, nesse dia a gente trabalha a propriocepção, a gente trabalha a introdução do core, tá? Mas esse é um dia especificamente para um trabalho mais leve, então a gente chama de trabalho introdutório do treinamento de força. Os 2 primeiros dias da semana, a gente vai trabalhar toda a parte conceitual, ou seja, basicamente vamos fazer uso dos jogos conceituais, tá? Para desenvolver nosso modelo de jogo, tá? Isso a longo prazo falando. E nos últimos 2 dias da semana, a gente vai trabalhar os jogos situacionais, tá? Visando o próximo jogo. Ou seja, todas aquelas situações de 1 contra 1, ataque contra defesa, com superioridade numérica ou não. E aí no último dia a gente tem o jogo, e aí a gente recomeça a semana novamente, tá? Alguns pontos importantes. Eu estou colocando só 2 tópicos aqui, mas dentro desses 2 dias, tá, os treinadores eles têm a liberdade de linkar todos os treinamentos, de modo que os trabalhos conceituais, os jogos conceituais, não fiquem desconexos dos trabalhos situacionais, ok? Então, de acordo com o macrociclo, o meso, a unidade didática, a gente vai semanalmente linkando todos os trabalhos, tá certo? Bom, eu vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer poder interagir com vocês através do meu e-mail, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Meu e-mail é dsaret@hotmail.com. Tá? Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.